E acho que estamos ao vivo. Será que a gente está ao vivo mesmo, gente? Depois de tanto tempo, que apesar de que ainda estamos nessa semana, né? Mas, sim, deixa eu verificar aqui, porque senão, né? Não... Estamos ou não estamos ao vivo? Tá acontecendo. Para mim tá ao vivo, mas aqui no YouTube eu não estou conseguindo. Vi, finalmente! Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live da semana. E hoje é sábado. Sim, gente, sobrevivi. Pense, 3 dias, manhã, tarde e noite na PUC, e foi um seminário internacional muito bom. A influência persa aquemênida na política e religião judaíta, né? Olha, foi muito bom, exposição de réplicas de achados arqueológicos, a tese, o pessoal, todo mundo levando minha tese embora, que beleza, né? E foi muito trabalho, levantando 4 horas da manhã todo dia ali, chegando à noite, mas foi uma experiência incrível. Conheci pessoalmente o Ricardo Dapse, que é membro do canal, que é aluno dos cursos. Então, foi também uma grande alegria e um prazer. E olha quem está aqui, Jesus da Chupi! Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite. Primeiraço a comentar aqui. E hoje nós vamos falar sobre o sexto capítulo e, na verdade, o último capítulo da primeira metade do nosso livro Ritos de Sangue. Sim, não sei se vocês lembram, estamos na playlist Ritos de Sangue, que eu estou traduzindo e explanando capítulo a capítulo deste livro importantíssimo. Então, se você não conhece, vai lá na playlist Ritos de Sangue e assiste os capítulos anteriores. A tese, a proposta da Bárbara, especificamente, é colocar a guerra como um tipo de ritual religioso. Tá? Mas, para isso, a primeira metade do livro ela está trabalhando os ritos de sangue da humanidade, da história da humanidade, está trabalhando alguns conceitos importantes, e a partir da segunda metade do livro, que vai ser a partir da próxima live dessa playlist, vai começar especificamente a voltar os nossos olhos novamente para a questão da guerra. Então, hoje é a última live da primeira parte dos ritos de sangue. Tá? E nós vamos ver quando o predador tem cara de mulher, né? E hoje a gente vai ver muita coisa importante para termos um pouco mais de noção antes de começarmos a tratar especificamente da questão da guerra, tá bem? Muito importante mesmo. Jesus da Shopee, a única coisa ruim foi que eu perdi tudo isso. Você fez muita falta, eu tenho certeza que o evento seria outro com a sua presença lá. Tenho certeza absoluta disso. E fez muita falta mesmo. Mas amanhã tem convenção das bruxas aqui em Curitiba, e quem estiver em Curitiba, não falte, tá? Especificamente, deixa eu ver já o endereço para vocês. Quem estiver em Curitiba, amanhã, dia 27 de abril, vai comer. A feira vai ser uma feira, né, da Convenção das Bruxas, das 13 às 20 horas, na rua Frei Henrique de Coimbra, 1011, no Auer, tá? E das 16 às 16h30, eu vou dar uma palestra especificamente sobre mulheres perversas e caças bruxas, ok? Então, não percam, aí a gente se encontra lá, hein, Jesus da Shopee. Quem estiver em Curitiba vai ser muito legal. E o importante é também a gente vai estar junto e
Vou levar exemplares da minha tese de doutorado para venda, se alguém quiser adquirir pessoalmente, né, com dedicatória, pode adquirir. Quando você adquire presencialmente, o valor é R$100, porque é R$130 quando é para eu enviar com o correio, com frete incluso. Mas a minha tese, se você adquirir presencialmente comigo, é 100, tá bem? Isso aí, obrigada, Jesus da Chupi. O endereço é esse, Rua Frei Henrique de Coimbra, 1011, Albert, Curitiba, Paraná, amanhã, então, das 13 às 20, tá? Quem estiver em Curitiba, não falte, vai ser muito legal. Mariângela maravilhosa, boa noite, querida, membro do canal, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E lembrando que nós tivemos essa semana de pausa por causa do Seminário Internacional, mas semana que vem voltamos com as turmas de hebraico e grego bíblicos. E vou abrir até julho, né? Porque vai ser de abril a julho as aulas. Enquanto as aulas estiverem acontecendo, quem ainda quiser entrar, estão abertas, tá? Mas depois que fechar, gente, a gente não vai mais. Eu não vou revender essas aulas e somente quem adquiriu previamente que vai ter acesso às gravações, ok? Então, não perca, as aulas estão sendo gravadas e voltamos às aulas nessa semana, porque tivemos o Seminário Internacional e a gente precisa voltar para as nossas alfabetizações, porque o pessoal está já estudando, né? Fernando Aragão, boa noite, professora Ângela. Boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo. E quero convidar vocês a se tornarem membros do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Você se torna membro, tem direito a receber um pacote de materiais no seu endereço e, além disso, concorre mensalmente a livros e cursos. Todo último domingo do mês tem sorteio, excepcionalmente agora em abril, como amanhã eu vou dar uma palestra na feira, na Convenção das Bruxas. O sorteio deste mês vai ser segunda às 17 horas, tá bem? Dia 28, segunda-feira, às 17 horas, teremos o nosso sorteio de abril. Então, membros do canal, quem estiver ativo até 28, vamos sortear 3 membros para ganhar prêmios, 3 apoiadores da campanha do Apoia-se. Vamos sortear uma pessoa dentre os alunos que adquirirem o curso Cântico dos Cânticos, texto a texto, né? Ela está pegando fogo. E vamos sortear um aluno dentre os que adquirirem o curso Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição, até 28 de abril. Tá? Então, ainda dá tempo de você concorrer. Lembrando que quem é membro do canal e não fez ainda, precisa me enviar um e-mail com seu nome completo e endereço dos correios para receber seu pacote e acesso a todos os benefícios, tá bem? Tem emojis exclusivos de deusas, tem o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, que tem os slides dos aulões. Sim, quando terminarmos essa playlist, os slides dessas lives também vão para o Drive do Espaço das Deusas, para vocês estudarem e pesquisarem como quiser, beleza? Muito bem, vamos começar o nosso aulão da semana, gente? Quem está animado, vamos lá? Vou compartilhar a minha tela, porque hoje nós vamos falar sobre um tipo de predador muito importante. Quando o predador tinha um rosto de mulher, capítulo 6 do livro Ritos de Sangue. Tá? Aqui começa com uma citação do Eric Newman, que diz assim: a grande deusa sempre exige sacrifícios, porque os momentos decisivos na vida da mulher, menstruação, defloramento, concepção e gravidez, estão intimamente ligados a um sacrifício de sangue. Então, vamos ver a pesquisa da Bárbara em torno desse aspecto dos ritos de sangue. Algumas das primeiras divindades adoradas pelos seres humanos eram do sexo feminino, mas elas dificilmente eram as mães da terra, carinhosas
imaginadas por tantos estudiosos posteriores, tanto homens quanto mulheres. Essa ideia de uma grande mãe, de uma mulher acolhedora, está no imaginário fantasioso de muitas pessoas hoje em dia. Mas será que era isso mesmo? As evidências da adoração arcaica de deusas em outras partes do mundo são fragmentárias, mas sugestivas. De acordo com algumas interpretações, a principal divindade da cultura Harappan da invasão pré-ariana índia era feminina. Certamente, a arte Harappan apresenta figuras femininas de aparência ousada e poderosa. Aqui nós temos um exemplo da cultura Harappan, uma estatueta de cerâmica de uma mulher com cabelo elaborado e colarinho concêntrico aplicado. De Harappa, né, um importante centro urbano da civilização hindu, é usado para explorar as concepções hindus do sexo, gênero e sexualidade, conforme expressas em representações do corpo. Essa civilização hindu, ou Harappan, a mais antiga civilização urbana do sul da Ásia, entre 2600 e 1900 antes da Era Comum, em seu auge, estendeu-se por grande parte do que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Na mitologia asteca, divindade preeminente masculina, né, que Huitzilopochtli, o deus da guerra, chega ao poder ao derrotar sua irmã, a deusa da lua, Coyolxauhqui, em uma batalha. E aqui tem uma pedra com a representação dessa deusa. Como vocês podem observar, as características dela não são nada maternais aqui, tá? Os japoneses pré-históricos adoravam Amaterasu, ou Amaterasu, né? Deusa do sol, que ainda é a principal divindade shintoísta. E até a chegada do Islã, Meca era o local de adoração das três deusas Alat, Al-Uzá e Manat. E aqui na foto vocês veem uma imagem da deusa Alat, a deusa pré-islâmica. Tá? Percebam o leão bem junto a ela, né? Nós vamos falar sobre esses animais predadores ao lado das divindades femininas. A deusa arcaica, desenterrada de ruínas mediterrâneas e mesopotâmicas, ou lembrada na mitologia mesoamericana, tem muito mais probabilidade de segurar uma cobra em seu punho cerrado do que uma criança em seus braços. Raramente mãe e raramente esposa, ela reinava na companhia de seus familiares, leões, serpentes ou leopardos. Como diz um especialista, de forma depreciativa, sobre a deusa mesopotâmica Inanna, abre aspas, nós a vemos em todos os papéis que uma mulher pode desempenhar, exceto os dois que exigem maturidade e senso de responsabilidade. Ela nunca é retratada como esposa e companheira ou como mãe, fecha aspas. O Jacobsen vai trazer o seu preconceito bem deliberado ao retratar e falar sobre a deusa Inanna dessa forma. E quero aproveitar para já mostrar para vocês algumas imagens com as réplicas de achados arqueológicos, para a gente começar a perceber essa presença dos familiares, né, dos animais, em torno dessas divindades, tá bem? Olha quem chegou aqui, Tiago Faria Mello, boa noite, seja bem-vindo. Membro do canal, o Jesus da Shopee está animadíssimo aqui, ó. Tiago Barbosa Ferreira, boa noite, seja muito bem-vindo. E olha aqui, vamos começar então, eu quero mostrar nas réplicas de achados arqueológicos feitos pela artista Paula Turriani, né? Alguns, para nós prestarmos atenção nos animais em torno das deusas. Por exemplo, aqui na estela de Khufu, uma estela egípcia, com a deusa no centro da imagem. Já falamos sobre os deuses em volta, mas eu quero chamar a atenção para esse felino aqui,
possivelmente uma leoa aqui, em que a deusa está em pé em cima desse animal. Tá? Outra obra é essa deusa com o fuso, né? E quero mostrar aqui em torno dela há essas argolas, né? Esses puxadores, são alças, né? E que são leões com chifres. Tá? A famosa tampa de marfim de Ugarit, né, em que está a deusa Tirat, em que ela está cercada de caprinos, ela como a deusa dos animais. Né? Então, essa peça de Rachamara. Nós temos também, por exemplo, as imagens da deusa Estar, geralmente ela está em pé sobre leões. Então, você não está vendo aqui a figura de uma mãe, a figura de uma esposa. Você está vendo deusas relacionadas a animais selvagens. A própria imagem de Inanna, se perceber, ela está com os pés sobre leões. A deusa minoica segurando serpentes. Dá para ver bem as serpentes nas mãos dela. A Hathor geralmente segura, a deusa Hathor, nas imagens, e muitas vezes ela segura uma naja nas mãos também. E claro, né, nós temos, por exemplo, a placa da Fenícia, em que a Xerá vai ser mostrada, né, e vai ter imagens de leões nessas vigas, né, em volta dela, como se fosse um santuário, né, nessas colunas, e os leões estão sempre presentes em volta da deusa. Nesse trono neolítico, isso aqui é muito mais antigo, tá? Você vai ver leões também nos braços desse trono. E no objeto cultual que representa o culto de Javé e Axerá, você vai ver a deusa sendo representada em volta com 2 leões em volta dela, aqui especificamente. E aqui, novamente, você vai ter os caprinos em volta da árvore da vida, tá? Que é a própria deusa representada em árvore. Então, esses animais selvagens vão estar frequentemente em torno dessas deusas. Essas deusas não estão envoltas de símbolos de docilidade, de símbolos que vão amaciar a sua função, né? Olha o Tiago Faria Mello, me lembrei do hino homérico Afrodite, ela é cercada de animais, e de Cibele e outras deusas como Artemis considera-se, desculpa, considerada senhora das feras, exatamente. Inclusive, eu vou citar isso aqui daqui a pouco. E esse título realmente era comum, viu, Tiago? Muito comum, e a gente vai verificar hoje, mas é claro, as estrelas da noite, gente, são essas duas aqui, né? Por favor, Kali e Anat. As estrelas da noite são elas, a deusa Kali e a deusa Anat. Que de mães não tem nada. O povo que gosta de falar deusa mãe, né? Ah, que lindo. As estrelas são elas. Vamos voltar a elas daqui a pouco. Tá bem? Então, eu queria mostrar essas imagens para vocês, exatamente para que, agora que a gente vai entrar especificamente no estudo a respeito dessa relação, vocês tenham essas imagens em mente, tá bem?
Ela era uma caçadora, uma consumidora de oferendas de sacrifício. E o que é mais impressionante, uma versão antropomorfizada da fera predadora. Na Anatólia, a deusa predadora é Cibele, a comandante dos leões. No Egito, ela é Sekhmet, retratada como uma leoa cuja juba fumegava com fogo. Suas costas tinham a cor do sangue. Seu semblante brilhava como o sol. Seus olhos brilhavam com fogo. Sekhmet é descrita como uma predadora mesmo, e ela é representada por uma leoa. Inclusive, temos uma live aqui no canal, na playlist Sacrifícios de Sangue, sobre o infanticídio de Deus na noite da Páscoa e sua relação com os textos egípcios. E nessa live nós vamos ver exatamente a semelhança da mitologia de Sekhmet e Bast com as maldições dos mitos do anjo predador naquela noite de Páscoa no Egito, né? Na Índia, ela é Durga, também conhecida como Kali, que cavalga em um tigre e é associada nos textos bramânicos a uma região da floresta real infestada de leões e tigres. Na Suméria, ela é Inanna, de cujos nomes era Labatu ou Leoa, o que é frequentemente mostrado em pé, com os pés plantados nas costas de dois leões imperiosos, como eu acabei de mostrar para vocês. Em Canaã, ela é Astarte, que é retratada de forma semelhante nas costas de um leão. Em Micenas, ela é ladeada por leões. Em Zatal, Ruyuk, ela se senta entre leopardos. Em Creta, ela é mostrada jogando com leões ou em pé em uma montanha ladeada por leões diante de um jovem que a venera. No épico homérico, né, Tiago? Ela é Ártemis, de quem o poeta diz: Zeus fez de você um leão entre as mulheres e lhe deu permissão para matar qualquer uma a seu bel prazer. Não sabemos o que essas deusas ferozes têm a nos dizer, se é que tem algo a nos dizer sobre o status das mulheres reais nas culturas que as adoravam. Mas nossa preocupação aqui é com as atitudes humanas em relação à violência. E é surpreendente que as imagens associadas ao derramamento de sangue e à predação possam ter sido classificadas em termos de gênero, de uma forma oposta à que estamos acostumados. Essa crase está errada aqui, desculpa. Que houve uma época, aparentemente, em muitas culturas diferentes, em que a imaginação deu à besta uma forma humana feminina. Neste capítulo, consideramos o imaginário feminino da fera predadora, conforme sugerido por deusas predadoras arcaicas, e especulamos sobre seu significado e por que acabou desaparecendo. Os dados são escassos e a literatura é frustrantemente especulativa ou contaminada por noções românticas de feminilidade de épocas históricas. Mas parece provável que a ascensão da humanidade ao status de predador tenha sido seguida quase em tempos históricos pela descida da mulher na direção oposta, de alguém que poderia ser imaginado como possuidor de força letal para uma criatura mais comumente concebida como presa. Então, no desenvolvimento da humanidade, que nós vimos até agora, é que os seres humanos eram presas natas, né? Eram presas constantes para todos os tipos de predadores possíveis. Mas que, com o passar do tempo, os humanoides começaram a se desenvolver, a se articular e conseguiram chegar ao status de predador por si mesmos. Entretanto, de forma paralela, a performance feminina, ela vai fazer o caminho oposto, de predadora nata para presa. E nós vamos ver essa inversão nos papéis de gênero nas sociedades humanas. Para o estudioso junguiano Eric Newman, que elaborou uma exaustiva pesquisa sobre a mitologia da grande mãe, né, aquela ideia de uma deusa universal, né, um arquétipo universal de deusa mãe,
E aí vem a problemática da teoria dos arquétipos, né? Que é a universalização de conceitos, e que é extremamente colonial, que é extremamente desumanizante e também desrespeitoso com a multiplicidade de culturas e identidades. A gente precisa perceber e contextualizar essas teorias. Então, o Eric Newman, ele vai trabalhar essa pesquisa sobre a mitologia da Grande Mãe no início da década de 1960. As feras que acompanhavam a deusa arcaica, para ele, não são suas guardiãs. E nesse ponto é interessante o que ele defende, que essas feras que estão nas imagens, né, nas representações dessas deusas, são aspectos dessas deusas, se não sua própria essência. Então, aqui está uma fala dele, abre aspas: a natureza terrível do feminino pode assumir uma de duas formas. A própria deusa pode se tornar um animal aterrorizante, ou seu terrível aspecto pode se tornar o animal que a acompanha e domina. Assim, ela pode ser uma leoa, ou então pode ser entronizada em um leão ou montada em um leão. Na Índia, ela pode ser uma tigresa, ou então pode ser montada em uma tigresa ou em uma leoa. Como Ártemis, ela pode ser uma ursa, ou o urso pode ser seu companheiro animal. Fecha aspas. Sua natureza predatória é revelada, em parte por seu domínio sobre a caça. Pelo menos desde The Golden Bough, de Sir James George Fraser, os estudiosos tendem a associar a adoração da deusa à agricultura e à deusa à terra que dá a vida. Mas nas religiões dos astecas, dos antigos gregos, egípcios e sumérios, uma divindade feminina preside a caça, e os animais selvagens, em geral, a deusa asteca da caça evoluiu mais tarde para uma divindade agrícola, né? Sua feminilidade também não é incidental à sua identidade divina como senhora dos animais e da caça. Ártemis, assim como sua contraparte suméria, Ninhursag, é a deusa não apenas da caça, mas da realização essencialmente feminina, o parto. Ártemis apresenta uma personalidade particularmente desconcertante para aqueles que acreditam que a ordem moral sempre foi dividida em princípios de violência masculina e gentileza feminina. Provavelmente muito mais antiga do que o panteão olímpico de deuses e deusas, e de acordo com Burkert, até mesmo do Paleolítico em proveniência, Ártemis era originalmente um urso, ou, em localidades mais ao sul, uma leoa. Sua associação com a lua e os animais selvagens a liga a cretense arcaica senhora das coisas selvagens, tá? Então, existem tradições muito mais antigas sobre essa deusa Ártemis do que propriamente o panteão olímpico, tá? Dudley Young observa que, abre aspas, seu colar de escrotos do touro é normalmente registrado por estudiosos educados como pênis extras, e os olímpicos tentaram torná-la, de certa forma, decente e respeitável, apresentando-a como irmã de Apolo, sua lua para o sol dele. Mas com sucesso moderado, ela continua formidavelmente assustadora. Fecha aspas. Quando um caçador humano, Actaeon, a viu nua tomando banho, Ártemis o transformou em um veado e o fez ser despedaçado por seus próprios cães de caça. Como Burkert nos diz, ela era exigente em suas demandas de sacrifícios cruéis e sangrentos. Não foi apenas como caçadora que as deusas primitivas revelaram um lado predatório, até mesmo bestial. Elas eram carnívoras e muitas vezes demonstravam um apetite especial pelos corpos e pelo sangue de criaturas vivas. Um documento egípcio de cerca de 2000 antes da Era Comum relata os esforços de Sekhmet, a deusa leoa, para massacrar toda a raça humana, um projeto do qual ela foi distraída ao receber 7.000 jarros de cerveja tingidos com a cor do sangue. As eríneas, ou fúrias, deusas mães quitônicas da Grécia Antiga, também eram caçadoras, mas não humanas.
geralmente descritas como serpentes ou cadelas. Ésquilo diz a Apolo que, com repugnância, abre aspas, vocês deveriam fazer de sua morada a caverna de algum leão devorado de sangue, fecha aspas. Tanit também conhecida como Astarte, que foi descrita erroneamente pelos entusiasmas das deusas contemporâneas como uma deusa da fertilidade. E ai, que ódio quando eu ouço homens chamando essas deusas de deusas da fertilidade, né? E de tudo o que rege a geração da vida, na verdade, foi juntamente com seu consorte masculino a receptora de sacrifícios de crianças em Cartago, né? Nós vimos nas lives da playlist Sacrifícios Humanos que as evidências de sacrifícios de crianças em Cartago são direcionadas também para a deusa Tanit. Tá? Isso está na live e nós falamos sobre isso também. Mas em termos de sede de sangue, nenhuma deusa conhecida ou lembrada supera Kali. Mas nós vamos falar da Dianate daqui a pouco. Tá? Que, de acordo com o historiador Kosambi, descende de tradições religiosas pré-agrícolas anteriores à invasão ariana do subcontinente indiano. No Devi Mahatma, cerca de 550 da Era Comum, Kali é retratada usando um colar de crânios e uma pele de tigre. Abre aspas, de aparência faminta, emaciada, com boca larga, com a língua caída e olhos avermelhados e encovados. Fecha aspas. Ela era capaz de devorar exércitos inteiros, incluindo elefantes e carruagens. E eu quero fazer essa demonstração. Essa aqui é uma peça representando a deusa Kali, feita pela artista Paula Turriani, e só para que percebam os detalhes, né? A saia de braços que ela tem, o sangue no pote, em uma de suas mãos, a cabeça em uma de suas mãos, a adaga em outra de suas mãos, os crânios montando um seu colar, a língua de fora, ensanguentada. Então, nós temos essa uma das representações mais vivas de uma deusa selvagem. Eu quero comentar algo que aconteceu no primeiro dia do Seminário Internacional essa semana, em que eu montei a exposição das réplicas e a primeira pessoa que parou, um homem, né? Parou ali, olhou, deu uma olhada geral e disse: são todas deusas da fertilidade, né? E aí, gente, é inacreditável, principalmente pessoas dentro da academia que não se dão nem ao trabalho de pesquisar. E aí ele ainda, né, melhorou, entre aspas, o que ele disse, porque elas estão todas com o seio de fora. E porque tinha algumas imagens ali, como essa, como outras que estão agora longe de mim aqui, que são mais gordas, e ele ficou dizendo que elas estavam grávidas por serem gordas. E por isso eram deusas da fertilidade. E claro, o meu trabalho também é educar, mas ali eu estava num meio acadêmico, né? Eu estava num meio em que as pessoas, o mínimo que podem fazer é somente afirmar coisas de que são embasados, né? Então, não é porque está com o seio de fora que é fertilidade. A gente tem que começar a parar de conectar o imaginário do senso comum, aquilo que se pensa a respeito do que é fertilidade, e projetar para culturas e épocas distintas. Tá? Até mesmo, eu tenho uma Taueret, que é uma hipopótama, então ela é gorda, né? E ela pode parecer grávida, mas não tem necessariamente relação com fertilidade, diretamente falando. Mesmo que ela tenha sido usada, a Taueret, imagens pequenas delas, né, como talismãs, para auxiliar no parto.
Por quê? Porque a grande função ali é muito mais de manter mãe e crianças vivas, e não necessariamente a procriação em si, tá? A gente tem que pensar um pouco a respeito. Mas nós estamos vendo aqui que não se trata de fertilidade, não é possível você dar uma designação tão reduzida, tão reducionista e, ao mesmo tempo, tão equivocada a respeito das funções de cada uma dessas divindades, né? Tiago Faria Mello, acho o caso indiano interessante de se estudar. Lá você tem correntes hindus em que o culto à deusa Kali, Durga, é central. O porquê de diferentes de outros lugares de cultos ainda existem. Sim, é um caso à parte que merece muita pesquisa. Inclusive, eu quero trazer a Sueli para a gente fazer uma live especificamente sobre Kali e Durga, tá? Em diferentes perspectivas. Porque é importante a gente começar a entender as frentes em que essas deusas têm mais proeminência, mesmo numa mesma região. E os próprios movimentos feministas indianos, das mulheres indianas, têm algumas questões problemáticas que precisam ser verificadas em relação a esses cultos também, tá? Tem até um texto que foi traduzido pela Bíblia Preta, porque Kali não se revolta, deixa eu ver, deixa eu ver o nome, acho que é isso. Porque Kali não se revolta, tá? É um texto que foi traduzido pela Bíblia Preta, tá? Eu vou colocar o link dessa tradução aqui para vocês, né? Vou colocar no chat e também vou colocar na descrição da live, tá? O texto Por que Kali não se revolta, que é uma crítica específica em relação ao feminismo, tá? O feminismo indiano. Então, é importante a gente fazer as relações, tá? Não só por questão de curiosidade, mas entender que existem questões específicas, tá? Acabei de colocar aqui na descrição da live o link também, tá? Para esse texto traduzido pela Bíblia Preta. Tá? Recomendo a leitura, importantíssimo. Então, perceba que os próprios estereótipos que se tem a respeito dessas deusas, se elas são gordas ou se estão com os peitos de fora, que elas têm relação com a suposta fertilidade. Isso é reducionismo, e principalmente, além, mais do que reducionismo, é uma ignorância ou desonestidade mesmo em se tratando de pessoas pesquisadoras, tá? Só para vocês ficarem atentos quando ouvirem essas barbaridades. Aí eu falo barbaridade mesmo, que isso aí é... Vamos lá. Sem dúvida, o lado sombrio da deusa foi exagerado por adeptos posteriores de religiões patriarcais, assim como a mulher sábia da tradição europeia pré-cristã foi desacreditada pela igreja no final da Idade Média como bruxa. Aquela mulher sábia, idosa, vai virar a bruxa da floresta, né? Mas há razões para pensar que a verdadeira, entre aspas, deusa, como era conhecida por seus adoradores originais, merecia pelo menos parte de sua reputação posterior de sanguinária. O símbolo da deusa cretense, também associada à deusa suméria suprema, Inanna, era o labris, ou machado duplo sagrado, provavelmente representando o machado com o qual os animais sacrificados eram mortos. Em tempos históricos, Kali tem sido particularmente exigente com sacrifícios de sangue, incluindo o sangue humano oferecido por adoradores frenéticos e automutiladores do culto. E aí agora, é claro que a Bárbara não vai citar em momento algum a deusa Nat,
mas eu não posso deixar de falar sobre ela, né? Saudações terráqueas, Raquel maravilhosa, que me mandou um presente lindo. Seja bem-vinda. E para quem já adquiriu minha tese, eu vou fazer a leitura de um trecho dela especificamente, para falar sobre a deusa Anat, nas páginas 72 e 73 da minha tese de doutorado, que está à venda. Olha a descrição da deusa Anat. Anat tem mais coisas, mas eu pego especificamente esse trecho aqui, tá? Deixa eu só ver se... Ah, tá. Eu vou começar aqui. A terceira deusa, vou começar na página 71. A terceira deusa importante no panteão cananeu é Anat, uma guerreira que se deleita com sangue e tem um comportamento que não respeita as normas sociais de gênero. Ela mata para tentar conseguir arco e flechas, consideradas armas masculinas. Importante figura na mitologia ugarítica, a deusa Anat é a expressão de uma subversão social de gênero sem precedentes. Em uma imagem impressionante de Ugarit, ela que pode descrever Anat como guerreira, a estela de Anat, ela aparece como uma deusa vestida e entronizada, usando a coroa real egípcia, impondo armas e um escudo. Anat não só se deliciava com a guerra, mas também gostava de caça. Após derrotar seus adversários, por exemplo, brincou com as cabeças e mãos que havia cortado. E depois as coletou para se enfeitar com elas, as cabeças formando um colar e as mãos presas à sua cintura. Muito semelhante à imagem de Kali, né? Os ritos sacrificiais primitivos para Anat foram descritos nos textos de Hashamara. Ela era fertilizada pelo sangue dos homens, não por seu sêmen, porque sua adoração remontava ao Neolítico, quando a paternidade era desconhecida e o sangue era considerado a única substância que continha vida. Anat era filha de El e de Asherá, princesa guerreira do panteão, mais feroz ainda do que seu irmão em batalha. O único exemplo em que as emoções fortes foram expressas entre um pai e sua filha e tiveram um certo papel no mito cananeu é o comportamento da deusa Anat para com seu pai El, quando ela ameaçou golpear seu crânio caso ele não a permitisse se vingar de Acat, o dono das flechas e do arco que ela desejava. Para sua filha, El não se comportou como um pai autoritário e permitiu que ela agisse como quisesse. Claro, né? Na ameaça de ter o crânio partido pela filha. Outro achado arqueológico é o de algumas pontas de flechas datadas do século XI, antes da Era Comum. Essas pontas pertenciam à classe guerreira Ben Anat, filho de Anat. Uma delas está inscrita com o nome pessoal, que significa servo da leoa, sendo a leoa associada a Anat. Outra está inscrita com o nome pessoal, que significa servo da leoa, mais filho de Anat. De acordo com sua mitologia, quando Anat chegava em sua casa, arranjava mesas e cadeiras como se fosse para servir uma refeição para os guerreiros. Os guerreiros desempenhavam um papel em vários ritos dos antigos cultos do sudoeste asiático. Em vez de jantar na casa de Anat, lá se lutava até que a divindade fosse saciada. A casa era então limpa e Anat se lavava. Lavar-se frequentemente era considerado um ato de caráter ritual nos antigos textos mítico-poéticos do Levante. Assim, no ciclo de Baal, né, 1.3.11, provavelmente se reflete um ritual em conexão com a fertilidade, no qual um falso combate e a magia simpática para fazer chover formavam os principais elementos na questão da chuva para fertilizar a terra, nesse caso. O rito poderia ser realizado por uma garota interpretando o papel de Anat, possivelmente a filha primogênita do rei. Quando Baal é derrotado pelo deus Mote e desce ao submundo, El e Anat lamentam sua morte, e Anat procura no mundo e no submundo por ele. Sua preocupação é descrita em termos até maternos, né? Como uma vaca procura por seu bezerro.
Anat desceu ao submundo, matou Mot e usou as entranhas do Deus para ressuscitar Baal. Ela então planejou matar o resto dos deuses por permitir que Baal ficasse sozinho em perigo, mas foi contida por seu irmão renascido. Então, aqui você vai ver exatamente uma figura da deusa Anat, extremamente sanguinária, extremamente violenta, que ameaça o próprio pai dos deuses, El, o seu pai, caso não tivesse o que desejava. Então, adquiro minha tese, gente, que vocês têm todos esses detalhes aqui bonitinhos, tá? Então, você vai ver exatamente a figura da deusa Anat, e para mim me chamou muita atenção quando tem a descrição dos guerreiros, e a descrição os elementos são os mesmos, as cabeças no colar e os braços como saia. Então, a deusa Anat, inclusive, ela é descrita como a cortadora de cabeças, por isso a Paula fez a cabeça nos pés da deusa aqui, na imagem, né? Com flechas quebradas, e ela tem uma espada quebrada, porque basicamente ela luta até quebrar a própria espada, tá? Então, existem muitos mitos em torno da deusa Anat que a tornam essencialmente violenta, tá? E que acaba com essas ideias de deusa mãe, de esposa, né? Aquela coisa toda. Então, por isso até eu coloquei no slide aqui as páginas, né? Eu comecei da 71 até 73 na minha tese, falando sobre a deusa Anat, e é possível fazer um paralelo entre ela e a própria Kali, tá? Ou considere o culto sangrento da grande mãe que se espalhou para a Grécia a partir da Anatólia, começando por volta de 700 antes da Era Comum. Provavelmente se baseando em tradições micênicas e cretenses muito mais antigas de adoração à deusa. Burkert relata que os sacerdotes da Grande Mãe, ou Galoi, eram proibidos de comer qualquer coisa que não fosse carne, como convém aos admiradores de uma divindade carnívora, e que o principal espetáculo do culto a Méter, assim como de alguns cultos anatólios relacionados, era o dia do sangue, quando os galões se flagelavam em público e cortavam seus braços com facas e machados, até que jorrassem sangue, sem demonstrar qualquer sinal de dor. E é importante frisar aqui que as divindades eram carnívoras porque elas representavam os predadores, elas eram os predadores nesse sentido, tá? Se houve uma deturpação consistente da deusa arcaica, ela foi no sentido de minimizar suas predileções mais selvagens. Nos tempos clássicos, e certamente em nossa época, as associações entre masculinidade e violência, feminilidade e não violência, haviam se transformado em um dogma. A deusa primordial, caçadora de feras e consumidora de sangue, tinha de ser embelezada como uma sedutora, como Afrodite, ou uma figura maternal, com uma paixão pela jardinagem, como Deméter ou Ceres. Na tradição filosófica tântrica, Kali passou por uma transformação cosmética em uma senhora benigna, embora ainda um tanto sanguinária. Abre aspas. Seu rosto é às vezes descrito como belo e sorridente. Seus seios altos e jovens, sua magreza desapareceu. Duas de suas mãos ainda seguram a cabeça decepada e o cutelo sangrento, mas as outras duas formam os gestos de bênção, removendo o medo e conferindo benefícios. Fecha aspas. Ironicamente, as estudiosas feministas contemporâneas têm sido particularmente enérgicas em seus esforços para reabilitar a deusa arcaica como uma figura totalmente gentil e feminina. E isso é problemático. Se nós trabalhamos com estudos decoloniais, nós temos que também deflagrar esse problema das estudiosas feministas contemporâneas em deixar suavizar as características dessas deusas mais antigas.
A arqueóloga Maria Gimbutas sempre desprezou o lado violento da deusa, chegando até mesmo a conjecturar de forma melancólica que o machado duplo da deusa minoica e suméria simbolizava uma borboleta. Da mesma forma, em seu trabalho provocativo sobre o surgimento do domínio masculino, Riane Eisler afirma que em culturas arcaicas centradas na deusa, os poderes geradores, nutritivos e criativos da natureza, e não os poderes de destruição, eram valorizados ao máximo. Como então explicar a preferência da deusa pela companhia de leopardos e touros? Esses, diz Eisler, representavam a tentativa dos nossos antepassados de lidar com os aspectos mais sombrios da realidade e de mostrar com uma admirável imparcialidade que os processos destrutivos da natureza também eram reconhecidos e respeitados. Ela vai fazer uma jogada de cintura aqui. Os preconceitos de gênero também são revelados na perplexidade dos acadêmicos em relação ao entusiasmo da deusa pela caça e suas origens aparentemente pré-agrícolas. As primeiras representações alegadas de uma divindade feminina são as estatuetas paleolíticas, equivocadamente chamadas de Vênus, encontradas na massa terrestre da Eurásia, desde o oeste da Europa até a Sibéria, e que datam de quase 30 mil anos atrás, ou seja, cerca de 20 mil anos antes do surgimento da agricultura. E é equivocadamente chamada de Vênus, até porque a nomenclatura grega não se aplica a imagens muito mais antigas e de contextos diferenciados. Nas referências bibliográficas eu coloco o artigo que eu traduzi, elas não são figuras de Vênus, tá? Tá no meu site. Outro exemplo de preconceito de gênero é a suposição generalizada, repetida por Gimbutas, de que as Vênus paleolíticas, que presumivelmente prefiguram a deusa arcaica, eram figuras de fertilidade. É verdade que muitas das figuras de Vênus, sempre entre aspas, né, têm seios, barrigas e nádegas exageradas, mas nem todas estão visivelmente grávidas. E lembrem, mesmo grávidas não significa necessariamente fertilidade, tá? E algumas das que parecem estar podem ser simplesmente gordas. Além disso, as imagens paleolíticas de homens, incluindo desenhos rupestres de figuras de pau com ereções exageradas, nunca são interpretadas como figuras de fertilidade. Tampouco há qualquer razão para acreditar que os caçadores-coletores do Paleolítico estavam particularmente preocupados com a fertilidade. Entre os caçadores-coletores, especialmente os nômades, a alta fertilidade pode ser uma clara desvantagem, e a lactação prolongada é empregada para espaçar os nascimentos. Mas, em comparação com a agricultura, a caça é um empreendimento violento e, portanto, de acordo com as noções modernas de gênero, presumivelmente masculino. Assim, para Gimbutas, a grande antiguidade da deusa ou de seus prováveis antepassados parecia desafiar a lógica. Abre aspas, pareceria lógico procurar a origem da deusa da fertilidade da terra no alvorecer da agricultura. Entretanto, a estatueta do tipo grávida aparece pela primeira vez não no Neolítico inicial, mas antes ainda no Paleolítico. O símbolo do útero frutífero é tão antigo quanto a arte da estatueta. Fecha aspas. Até mesmo uma historiadora tão cuidadosa como Gerda Lerner afirma erroneamente que é do Neolítico que derivam as evidências sobreviventes de pinturas rupestres e esculturas que sugerem a veneração generalizada da deusa mãe, quando, na verdade, é do Paleolítico. Na lógica da nossa época, a violência é um atributo exclusivamente masculino, de modo que a noção de uma deusa predadora só pode ser um oxímoro cultural. Então, veja que quando nós lemos trabalhos de pesquisadores, nós estamos tendo contato com interpretações e vieses, e principalmente esses preconceitos e essas projeções de nossos papéis preconceituosos de gênero para épocas distintas, sem levar em consideração todas essas evidências arqueológicas que eu mostrei no começo da live
e que vão relacionar as deusas a animais predadores selvagens. Tá? E aí nós entramos numa subdivisão do capítulo intitulado Predação e a Semiótica da Menstruação. E a pesquisadora, a Bárbara, foi fantástica nessa questão, porque nós vamos perceber que os ritos de sangue estão relacionados também às performances das pessoas que sangram mensalmente, né? E nós vamos relacionar isso especificamente à temática. Lembrando que a próxima live dessa playlist aqui, no capítulo 7, ela já vai começar a voltar para a questão da guerra, para relacionar a todos esses ritos que nós estamos vendo aqui nos capítulos anteriores, ok? Não tem nenhum comentário, então vamos lá. Predação e a semiótica da menstruação. Uma possível explicação para a aparente anomalia de uma deusa predadora é que ela representa um vestígio do que já foi um papel econômico feminino real. Entre as culturas de caçadores-coletores sobreviventes, bem como aquelas encontradas pelos europeus nos últimos séculos, a caça é um empreendimento quase exclusivamente masculino. No entanto, os caçadores-coletores contemporâneos habitam um mundo tristemente desprovido dos grandes ungulados com os quais nossos ancestrais pré-históricos se alimentavam. Os grandes animais, né? Atualmente, a caça é em grande parte uma questão de busca, rastreamento e espera, e em geral é realizada por pequenos grupos de homens a distâncias consideráveis de suas casas. Nos contextos de populações de animais muito mais densas, quando vastos rebanhos escureciam as planícies e ameaçavam os bandos humanos de serem pisoteados, a caça pode ter se assemelhado mais ao pastoreio e muito provavelmente envolvia todos os membros de um bando. Então, a projeção, né, de falar de caça em termos modernos, quando se fala do passado, é extremamente equivocado, da mesma maneira que quando a gente fala de guerra também, tá? Atualmente, a caça é em grande parte uma questão de busca... desculpa, já falei sobre isso. Possivelmente, as mulheres do Paleolítico participavam das conduções de animais de grande porte, assim como as mulheres ameríndias faziam antes que o cavalo transformasse a caça ao bisão em um empreendimento estritamente masculino. O antropólogo Marvin Harris escreve que, abre aspas, como os caçadores-coletores do Paleolítico parecem ter caçado animais de grande porte, principalmente conduzindo-os para armadilhas, penhascos e pântanos, as mulheres seriam importantes, pelo menos como condutoras e batedoras, e prestariam um serviço valioso como carniceiras e carregadoras depois que os animais feridos fossem despachados. Tampouco há qualquer razão para supor que as mulheres não carregavam lanças e não participavam da matança real dos animais aprisionados, fecha aspas. Então, lembrem de todo o mito em torno da deusa Anat, que é muito semelhante à própria estrutura tecnológica de caça na antiguidade. Mas também é possível que a ligação entre a fera predadora e a mulher humana reflita algo ainda mais básico, em um sentido biológico, do que a matança de animais para alimentação. A conexão pode estar em um fenômeno que não é exclusivo dos seres humanos, mas é excepcionalmente dramático em sua forma humana. As fêmeas humanas sangram regularmente e em quantidades excessivas em comparação com outras espécies de primatas. Elas sangram nos pontos de virada reprodutivas de suas vidas, menarca, defloração, parto, e em intervalos mais ou menos regulares entre eles. Para uma pessoa de nossa própria era, o sangramento vaginal feminino é um evento de importância pública quase nula. Tá? E o sangramento vaginal de qualquer pessoa, né? A grande questão aqui, e aqui é a tradução da Bárbara, né? Quando nós falamos de menstruação nos nossos dias, a gente não
não trabalha tanto essa importância como era na antiguidade. Nós o vemos como uma doença, na melhor das hipóteses, como um incômodo, e geralmente, graças aos absorventes higiênicos e tampões, não o vemos de forma alguma. Mas há razões, reconhecidamente, de uma variedade puramente a priori, para pensar que a menstruação pode ter figurado de forma muito mais proeminente na vida dos povos paleolíticos do que na nossa. Os seres humanos menstruam mais copiosamente do que qualquer outro mamífero. E antes da invenção do papel e do tecido, teria sido difícil esconder o fluxo, especialmente entre os grupos cujo estilo de vida nômade impedia que as menstruadas se isolassem e se agachassem por dias sobre o solo absorvente. Para aumentar o potencial dramático da menstruação, existe a tendência de humanos sincronizarem espontaneamente suas menstruações. Isso já é evidenciado. Essa tendência é conhecida por ocorrer entre pessoas que vivem juntas, atualmente como estudantes em dormitórios, e foi bem documentada na literatura médica. Se isso ocorre então, por exemplo, se pessoas do mesmo quarto, né, coletivo, elas menstruam, existe uma tendência já verificada na literatura médica dessas menstruações se alinharem, ocorrerem na mesma época. Isso é interessante. Então, se isso ocorre entre os caçadores-coletores existentes, aparentemente não foi investigado, embora o antropólogo britânico Chris Knight ressalte que o povo Num, do deserto de Kalahari, abre aspas, acredita que se uma mulher vê traços de sangue menstrual na perna de outra mulher, e até mesmo se lhe disserem que outra mulher começou a menstruar, ela também começará a menstruar. Fecha aspas. Além disso, há o fato de que a peridiosidade da menstruação humana é tão próxima do ciclo da lua. Para pessoas cujos poderes de iluminação se limitavam a fogueiras, o ciclo lunar teria sido de grande importância. O Sol vem e vai em horário confiável em 24 horas. A Lua, entretanto, desaparece completamente durante 3 noites do mês, noites que teriam sido terrivelmente, impenetravelmente escuras. Em outras 3 ou 4 noites do mês, a lua cheia ou gibosa ilumina o mundo noturno, tornando-o mais seguro e amigável para os seres humanos e talvez permitindo que atividades diurnas, como a caça e a coleta, continuem após o expediente. Dada a provável centralidade da lua na vida dos povos pré-históricos, não é de surpreender que a deusa arcaica da Mesoamérica ao Mediterrâneo fosse uma deusa da lua. Acrescente a isso o fato de que, até onde sabemos, os povos pré-históricos eram bastante obcecados com a atividade de rastrear e prever eventos astronômicos. As marcas lineares encontradas gravadas por humanos do Paleolítico em tantos animais, presas e ossos foram interpretados como registros do ciclo lunar. Elas poderiam muito bem ser registros dos ciclos menstruais. É difícil distinguir o astronômico do menstrual no caso humano. De todos os primatas, os seres humanos têm um ciclo menstrual que mais se aproxima da correspondência com o ciclo de 29,5 dias da Lua. Até hoje, essa coincidência entre o menstrual e o astral está implorando por uma teoria que a explique. Já sabemos o suficiente para descrever o ciclo hormonal que está por trás do sangramento menstrual. Podemos traçar a órbita da Lua, mas não temos nenhuma explicação para a conexão entre os dois ciclos. Para as pessoas que não tinham sequer o conceito de explicação científica, entre aspas, né, pode ter parecido que os ciclos das menstruantes controlam a Lua, ou então que a presença divina, que é a Lua, se expressa por meio dos corpos das menstruantes humanas. Não sabemos, e provavelmente não poderemos saber, como os povos pré-históricos interpretavam essa notável conjuntura. No entanto, parece provável que a sincronização da menstruação entre as mulheres e sua sincronização adicional com o ciclo lunar poderiam ter sido suficientes para tornar a menstruação um evento de algum significado público, se não uma ocasião para observância ritual. Atenção aqui, a Bárbara está conectando o sangramento mensal das pessoas
com uma questão ritual, uma observância ritual. Mas a menstruação não é apenas uma ocorrência cíclica qualquer. Ela envolve o derramamento de sangue, que é em si um evento terrível, com ou sem sincronia de grupo e coincidências astrais, e pelo menos intuitivamente associado a atos de derramamento de sangue deliberado. Aristóteles observou na história Animalium que o sangue menstrual corre, abre aspas, como de um animal que acaba de ser apunhalado, fecha aspas, em um sacrifício. E os textos médicos hipocráticos utilizaram a mesma analogia. Dean Jones afirma que, abre aspas, o sangue menstrual é a base das teorias hipocráticas e aristotélicas sobre como as mulheres se diferenciavam dos homens. Independentemente de a mulher estar saudável, doente, grávida ou amamentando, na Grécia clássica, seu corpo era definido cientificamente em termos de sistema hidráulico do sangue. Fecha aspas. Ou o sangue pode ser interpretado como símbolo da violência cometida pela própria mulher, como relata a antropóloga britânica Camilla Power sobre as sociedades africanas contemporâneas de caçadores-coletores. Abre aspas. Sobre a garota em sua primeira menstruação, as pessoas dizem, ela atirou em um alce africano, uma metáfora semelhante à usada pelos Hadza para a menarca. Ela atirou em sua primeira zebra. Entre Só, isso é ritualmente ensinado. No último dia de reclusão, um escudo de pele de boi é pendurado na parte de trás da cabana menstrual e a donzela é ajudada pela mestra de cerimônias a atirar flechas contra ele. Fecha aspas. Algumas culturas fazem uma conexão consciente e explícita entre o sangramento vaginal natural, tanto menstrual quanto pós-parto, e os atos de sangria ritual normalmente reservados aos homens. Em Papua Nova Guiné, o sangramento nasal ritual autoinduzido, mencionado anteriormente, né, nós vimos nos capítulos anteriores que eles provocam o sangramento nasal, é visto como paralelo à menstruação. Os aborígenes australianos, que subcinzam o pênis, reabrem as feridas regularmente para, segundo eles, simular a menstruação. No antigo Havaí, o sacrifício de sangue era entendido como o parto de um homem, assim como o parto era o sacrifício de uma mulher. E os astecas também equiparavam a morte de homens na guerra à morte de mulheres no parto. A guerra, como uma espécie de ritual de sangria, está ligada à menstruação nos mitos do povo Ndembo, da África. E os iniciados masculinos Ndembo, abre aspas, são implicitamente tratados como noivas em sua primeira menstruação, fecha aspas. Na mitologia dos indígenas das planícies estudadas por Claude Lévi-Strauss, abre aspas, há uma ligação entre a mulher menstruada, ou seja, manchada de sangue por baixo, e o homem escalpelado, ou seja, manchado de sangue por cima, fecha aspas. Essa equivalência não é mera postulação, ele relata. Ela é claramente declarada nos próprios mitos que reúnem na mesma história a origem do escalpelamento e a da menstruação, ou tornam uma menstruação responsável pela primeira cabeça de troféu. Mas o espetáculo da menstruação também sugere, de forma inquietante, o perigo da predação por outras criaturas que não as humanas. Uma questão interessante é se a menstruação torna as menstruantes mais vulneráveis a ataques de predadores. Os ursos parecem ser atraídos pelo sangue menstrual, embora não esteja claro se eles são mais atraídos por ele do que pelo sangue comum. Mas com certeza, como qualquer caminhante contemporâneo sabe, seria imprudente deixar um rastro de sangue, menstrual ou não, atrás de si na natureza, até porque parece sinalizar a presença de alguém ferido e, portanto, vulnerável a ataques. Meg Profet, a bióloga que propôs que a função evolutiva da menstruação era eliminar os patógenos da vagina, não havia pensado nessa desvantagem biológica da menstruação quando Bárbara, a autora desse livro que eu estou traduzindo, a entrevistou por telefone em 1995.
Entretanto, Judy Graham especula que o ritual menstrual mais difundido observado pelos etnógrafos, o isolamento das menstruadas em uma cabana especial, surgiu como um meio de proteger as menstruadas e outros membros do bando de predadores que poderiam ser atraídos pelo cheiro do sangue menstrual, embora fosse necessária uma cabana particularmente resistente para deter um predador determinado. A vagina, no mito, às vezes, é uma vagina dentada, representa uma boca e também uma ferida. E a boca do animal predador é frequentemente sua arma mais poderosa. Aqui tem uma arte representando essa vagina dentada, né? E esse imaginário vai ser muito popularmente replicado, né, na Idade Média. E nós vamos ter, inclusive, um filme sobre isso, que eu vou falar daqui a pouco. Muito antes de o falo masculino ganhar seu status simbólico de arma, a boca manchada de sangue pode ter sido o órgão mais associado à violência e à potência. As imagens tradicionais e folclóricas às vezes associam o sangue à boca literal da mulher humana. Kali é representada com sangue fluindo de sua boca, às vezes de forma altamente estilizada, como um triângulo vermelho com o vértice logo abaixo do lábio inferior. Os maores e outras mulheres ameríndias tatuaram em si mesmas linhas paralelas que descem ao longo do queixo a partir da boca, sugerindo o fluxo de sangue, e às vezes chamadas de linhas de drible. Os modernos usam batom. E temos um filme chamado A Vagina Dentada, em português, ou Teeth, de 2008, que é uma história sobre uma garota que possui dentes na vagina. Uma condição única e pior que isso, ela não sabe lidar com a situação. É uma espécie de vagina carnívora assassina. E esse imaginário, gente, é ótimo, porque é muito simbólico em relação ao medo masculino. Tá? Ela não consegue fazer sexo com ninguém e os que tentam ir para a cama com ela ficam em pânico ao perderem pedaços do pênis, né? O Dawn O'Keefe, que é o Jazz Eisler, é uma garota do colegial que vive em abstinência sexual por causa de sua religião, mas quando não suporta mais a pressão por fazer sexo, descobre que ela é diferente de todas as outras garotas. Sua vagina possui dentes afiados e ela os usará sem piedade nos garotos que abusarem dela. Tão violento quanto, somente comparável à camisinha assassina. Ele é trash coach e indispensável, gente. Recomendo, tá? Porque vai falar muito sobre questões, subtextos da nossa sociedade em relação à violência, abuso, medo masculino e muito mais. Tá? As mitologias de algumas culturas tradicionais sugerem uma misteriosa afinidade entre as mulheres menstruadas e as feras predadoras. No mito de origem do povo do nordeste da terra de Arnhem, na Austrália, duas irmãs são engolidas por uma cobra monstruosa que foi excitada por seu sangue vaginal. Uma das irmãs dá à luz e seu sangue flui para a piscina sagrada habitada pela serpente arco-íris, que emerge com raiva. Abre aspas. Vai embora, gritaram as irmãs ao verem a imensa serpente no céu. Tomadas pelo medo, elas cantam. Sangue menstrual, a mais potente e tabu das canções conhecidas por ela. E dançaram para fazer a serpente ir embora. Mas a dança apenas provocou o fluxo menstrual da segunda irmã, atraindo ainda mais a serpente. Fecha aspas. As irmãs fogem para a cabana menstrual que construíram, mas a serpente as segue e as engole vivas. De dentro da serpente, as irmãs passam a atribuir nomes a todos os objetos da terra, usando como sua a voz semelhante a um trovão, da própria serpente, que é masculina em algumas versões do mito e feminina em outras. Por mais peculiar que essa história possa parecer, ela não é única. De acordo com Levi-Strauss, as versões desse mito parecem pertencer a todos os povos, independentemente do tempo e da raça. Entre os povos tribais do sul da Venezuela, a serpente arco-íris é a anaconda, que vive na água, o mauade, que é enlouquecida de desejo pelo cheiro de sangue menstrual. A anaconda surge do rio em massa,
mata todos os homens, captura as mulheres e as leva para a casa aquática das cobras. Em outras mitologias, a fera devoradora associada à menstruação é um cão selvagem, um jaguar ou um leopardo fêmea. É tentador discernir nos mitos que conectam a deusa à caça e a mulher menstruada, um animal caçador, uma época em que as mulheres reais desempenhavam um papel central nos domínios da economia e da religião. Na economia, como participantes da caça. Na religião, como seres cujos corpos tinham o dom aparentemente divino de sangrar sem morrer, e isso regularmente, em sintonia com o ciclo mais saliente dos céus noturnos. A escritora Judy Grahn observa os vínculos linguísticos entre a menstruação e as palavras para rituais nas línguas indo-europeias, e sugere que a menstruação pode ter sido a precursora e a base de todos os rituais. Da mesma forma, o antropólogo Chris Knight apresenta um argumento elaborado e aparentemente bastante plausível para a sincronia menstrual como base da solidariedade e do poder feminino nos tempos do Paleolítico. Inclusive, tem um trecho na minha tese que eu falo só sobre os ritos da menstruação, tá? Mas na intrigante questão política das relações de gênero do Paleolítico, o registro arqueológico é frustrantemente descompromissado. Tudo o que sabemos com certeza é que no início da era histórica, a capacidade de violência e de derramamento de sangue seria quase universalmente concebida como uma característica masculina. A caça seria uma atividade exclusivamente masculina, embora ainda fosse um esporte ocasional para mulheres aristocráticas. As deusas ferozes de uma época mais antiga seriam domesticadas o suficiente para ocupar seu lugar em panteões dominados por deuses masculinos. A menstruação deixaria de ser um evento público. No novo esquema das coisas, centrado nos homens, são os meninos que entram na idade adulta por meio de dramáticos ritos de iniciação sangrentos, enquanto as meninas na menarca são trancadas em cabanas menstruais, costuradas em redes ou simplesmente instruídas a esconder todas as evidências de seu fluxo, como se fosse um tipo de de excremento. Então, existe uma mudança completamente oposta em relações de gênero na história. Nós vamos ter grupos humanos que vão se tornar de presa a predadores. E nesse processo, as pessoas com performances femininas vão transformar de predadoras a presas exclusivamente, tá? Assim como os cultos voltados para também divindades performáticas femininas. Deixa eu só ver os comentários antes de ir para a próxima parte, que é a última parte da live. Mari Campos, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda, membro do canal. Raquel, sempre me perguntei sobre essa questão da menstruação na natureza. Se tornava a mulher mais vulnerável. Então, na verdade, ela ela torna a mulher mais vulnerável na questão em relação aos predadores. Mas dentro de cada cultura vai ter essa fluidez de sentido, né? Muito mais ritualizado. Jesus da Shopee. Haveria possibilidade das mulheres terem se tornado especialistas em matar e lidar com predadores por atraírem as feras naturalmente durante os ciclos? Olha! Essa sua questão daria uma tese de doutorado, viu? Porque nós temos aqui essa questão que é bem aceita entre os pesquisadores, de que sim, em relação aos predadores, as mulheres estavam muito mais vulneráveis, mas o fato de essas imagens femininas como predadoras, deusas predadoras, serem um reflexo dessa habilidade feminina de se defender nesses momentos vulneráveis.
Dá uma boa pesquisa. Desconfio que há coisa aí para ser pesquisada. Tá? Você ainda vai abordar mulheres e guerras, ainda que sejam exceções, existem culturas com tropas femininas. O mito grego das Amazonas é um mito, mas existem relatos gregos sobre os citas, por exemplo. Então, como eu falei no início da live, Thiago, eu acho que você chegou um pouquinho depois, hoje é o último capítulo da primeira metade do livro, tá? Que são os ritos de sangue. A partir do capítulo 7, que é a próxima live dessa playlist, a Bárbara vai começar a falar especificamente de guerra. Então, agora, daqui para frente, vai ser o assunto da guerra, os capítulos relacionados à guerra. Aí sim, ela vai tratar da questão de homens e mulheres, ou performances específicas de gênero dentro da guerra. Então, a guerra, sim, está dentro do assunto da guerra, mas na segunda metade do livro, a partir da próxima live dessa playlist. Tá bem, querido? Aqui nós estamos falando dos outros ritos, né? Então, a guerra, ela vai retomar agora, a partir do próximo capítulo. Passando a mensagem, boa noite. Então, como eu acabei de falar para o Tiago, as Amazonas são grupos específicos guerreiros, né? Então, no âmbito da guerra, vai ser a partir do próximo capítulo. Fiquem atentos. No final da live eu já vou dar as datas, tá? Bruno Fade Tome, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, agora nós vamos para a próxima parte do capítulo, porque nós estamos falando especificamente de questões de ritos de sangue, né? E não relacionados diretamente à guerra. Tá? A guerra a gente vai começar a tratar. E olha, só para vocês saberem, aqui no livro, são capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, tem bastante coisa, vão ser todos esses capítulos, cada um vai ser uma live, só sobre guerra. Então, aguardem. Então, vamos falar sobre a derrota da deusa, né? Essa queda, essa mudança, essa domesticação. No épico sumério de Gilgamesh, que data de cerca de 2000 a.C. da Era Comum, a morte da fera predadora está diretamente ligada ao desafio do herói à deusa. Depois que Gilgamesh e seu companheiro Enkidu matam um monstro da floresta Humbaba, a deusa Inanna tenta seduzir Gilgamesh. Abre aspas. Venha a mim, Gilgamesh, e seja meu noivo. Conceda-me a semente de seu corpo. Fecha aspas. Ele a rejeita rudemente, apontando que seus amantes anteriores, que incluíam um leão e um garanhão, tiveram todos fins terríveis. Enfurecida, Inanna solta o touro do céu contra os dois heróis. Eles fazem um curto trabalho com o touro, mas a própria deusa ainda é poderosa o suficiente para atingir Enkidu com uma doença fatal. Meu amigo, diz ele a Gilgamesh, a grande deusa me amaldiçoou e devo morrer de vergonha. Poderia ter havido algum evento ou tendência real que pôs fim ao reinado da deusa predadora e deu início à era do herói guerreiro masculino? Se assim for, isso deve ter ocorrido muito antes da Revolução Neolítica, que trouxe comunidades agrícolas estabelecidas, porque, seja o que for que tenha acontecido, aconteceu em quase todo o mundo. E aconteceu também entre os povos que continuaram a ganhar a vida exclusivamente como caçadores-coletores, como, por exemplo, os indígenas australianos, que até hoje relembram em mitos, o roubo masculino da magia das mulheres. Um possível candidato para esse evento crucial é uma mudança das estratégias de caça que parece ter ocorrido em algum momento próximo ao final do Paleolítico ou no início do período Mesolítico que o seguiu. Essa foi uma época em que a oferta de animais de caça de grande porte estava diminuindo em muitas partes do mundo, deixando as pessoas lutando para explorar fontes de alimentos menos eficientes, como pássaros, peixes e moluscos. A caça também teve que mudar.
À medida que os grandes animais migratórios se tornaram escassos ou até mesmo extintos, a estratégia de cerco, na qual um bando de humanos conduzia um rebanho de animais por um penhasco ou em um beco sem saída, obviamente se tornou menos produtiva. Em vez disso, os caçadores humanos passaram a rastrear animais individuais e a matá-los um a um. Com o declínio contínuo das populações de animais de grande porte na maior parte do mundo, a caça em todos os lugares se tornou uma questão de perseguição silenciosa e paciente, mais adequada a pequenos grupos de homens do que a grupos barulhentos que incluíam mulheres e crianças. Mifflin, no trabalho dele, ele vai trabalhar exatamente essa questão, vai desenvolver essa questão. Ele argumenta que a estratégia de perseguição foi empregada na Europa do Paleolítico Superior, nos anos em que a escassez de caça teria evitado a estratégia de condução. Como a tendência de longo prazo na Europa e em outros lugares foi a diminuição das populações de animais, a tendência de longo prazo nestas estratégias de caça teria sido a perseguição. Essa mudança na estratégia de caça provavelmente foi acompanhada pelo início do que o historiador militar Arthur Farrell chamou de a primeira revolução armamentista. Entre 12.000 e 8.000 anos atrás, escreve ele, os seres humanos enriqueceram seu arsenal de lanças e porretes com novas invenções, como o arco e flecha, a adaga e a funda. Enquanto Farrell localiza essa invenção no Mesolítico, entre 12.000 e 8.000 anos atrás, Fagan a coloca um pouco antes, por volta de 15.000 anos atrás, ou às vésperas do Mesolítico. As novas e mais poderosas armas de projétil ajudaram a tornar possível a caça por perseguição. Por um motivo, agora era mais fácil para pequenos grupos de humanos se afastarem de sua base sem medo de se tornarem presas. O arco e a flecha parecem ser particularmente adequados para uma estratégia de perseguição, enquanto a lança e o porrete podem ter sido mais úteis no estilo de caça de condução, quando uma linha de pessoas avançava sobre os animais encurralados para matá-los. A antropóloga Lila Leibovitz argumentou que essa mudança na estratégia de caça pode ter sido responsável por uma nova divisão sexual do trabalho e, com ela, um rebaixamento geral da performance feminina. Leibovitz, na obra específica, né, das origens da divisão sexual do trabalho, tá? Ela vai trabalhar isso. Deve-se notar, ela conecta essa mudança nas estratégias de caça não ao declínio das populações de caça, mas à invenção das armas de projétil, que ela localiza na época do Paleolítico Superior, mas que provavelmente estava mais próxima do Mesolítico. Então, a lança, a flecha, né? Então, são armas de projétil. Em vez da caça comunitária realizada por todo o bando, havia agora o subbando de caçadores masculinos, com as mulheres relegadas ao trabalho menos glamuroso de processar a carne, bem como a pele, os ossos e outros produtos animais úteis, trazida pelos homens. Se assim for, isso pode ajudar a explicar o declínio geral das representações de mulheres humanas na arte do Paleolítico Superior, ou mais recente. Na véspera do Neolítico, o homem era provavelmente uma alma boa e temente à deusa, mas ele segurava a lança, a funda e o arco, todos firmemente em sua mão. Nas culturas de caça e coleta sobreviventes, não só se espera que as mulheres fiquem para trás enquanto os homens caçam, como também, muitas vezes, elas são impedidas de entrar em contato com as armas dos homens ou outros itens mágicos. Lembra do mito em torno da deusa Anat, né? Porque o arco e a flecha eram armas exclusivamente masculinas na sociedade, e a deusa queria subverter essa questão e matar para conseguir essas armas. Possivelmente, com a mudança histórica para uma estratégia de caça exclusivamente masculina, a violência em geral começou a ser vista como prerrogativa exclusiva dos homens. Aqui está a mudança. Até mesmo o derramamento involuntário de sangue das mulheres deve, na maioria das sociedades tradicionais, ser completamente escondido. Na era patriarcal, como escreveu a antropóloga Nancy Jay,
O sangue derramado por homens em sacrifícios ou guerra é poderoso e redentor, enquanto o sangue derramado por mulheres se torna um poluente perigoso. Na mitologia grega, um horror especial está ligado à imagem da mulher violenta, ou pior ainda, do grupo de mulheres violentas e ensanguentadas. Na peça As Bacantes, de Eurípides, que se baseia em um mito muito mais antigo, Deus Dionísio levou as mulheres de Tebas, inclusive a mãe do rei e suas irmãs, para se juntarem às suas Mênades, ou bacantes, que vagam pela natureza, dançando, cantando e dilacerando animais vivos. O pastor descreve essas mulheres selvagens em termos que podem ter sido adequados à deusa arcaica em seu papel de senhora dos animais. Seus cabelos correm soltos, suas vestimentas são feitas de pele de veado, e elas cingiam o pelo sarapintado com cobras que lambiam suas bochechas. E algumas tinham em seus braços uma gazela jovem ou filhote de lobos selvagens, e lhes davam seu próprio leite branco. No entanto, irritadas com alguns pastores, as Mênades começaram a agir literalmente como feras. Aqui, o dramaturgo poderia estar descrevendo o caos de uma caçada comunitária à moda antiga, em que mulheres e homens correm entre os animais encurralados para matar. Abre aspas. Rasgando nossas vacas membro por membro, e você poderia ver talvez algumas costelas ou um casco esquerdo sendo jogado para cima e para baixo, e pedaços de carne sangrenta pendurados pingando nos galhos dos pinheiros. Fecha aspas. Quando o rei Penteu vai atrás das Mênades, sua própria mãe, Agauê, espumando pela boca com os olhos rolando loucamente, lidera o ataque contra ele. Ela colocou o pé em suas costelas e arrancou seu braço pelo ombro. Houve um único grito contínuo. Penteu gritando enquanto restava vida nele, as mulheres uivando em triunfo. Um deles estava carregando um braço, outro tinha um pé com um sapato ainda calçado. As costelas estavam sem garras. Todas as mãos estavam vermelhas de sangue, e elas estavam jogando e pegando de um lado para o outro como uma bola a carne de Penteu. Ainda sob o feitiço do deus e acreditando ter matado um leão, Agauê carrega o que sobrou de seu filho de volta para seu pai, declarando com orgulho: eu deixei a tecelagem no tear para fazer coisas maiores, para caçar animais selvagens com as minhas próprias mãos. A moral, é claro, atende-se a sua tecelagem, né? Para as mulheres, a natureza selvagem é um incitamento à selvageria. A escuridão é traiçoeira e impura, e a violência da caça rapidamente se degenera em uma selvageria maníaca que engole tanto humanos quanto animais. Na peça As Fúrias, de Ésquilo, outro bando de fêmeas assassinas, sujas de sangue, de suas predações, precisa ser persuadido a aceitar um papel novo e mais gentil, como guardiãs do lar. A fêmea violenta e bestial ressurge brevemente séculos depois na Eneida de Virgílio, onde, como a Fúria Alecto, ela tenta incitar Turno a entrar em guerra contra Enéas. A princípio, ele a afasta, que os homens administrem a guerra e a paz. Mas mesmo enquanto ele falava, um súbito tremor o tomou. Seus olhos se fixaram. A fúria sibila com tantas serpentes, tão monstruoso é o rosto que ela mostra. Ela voltou seus olhos flamejantes e o empurrou vacilante para trás. Ela levantou 2 víboras de seu cabelo. Seu chicote era alto. Com lábios enlouquecidos, ela acrescentou isso. Então, olhe para mim. Eu vim aqui do lar das temíveis irmãs, e em minha mão trago a morte e as guerras. Mas essas fêmeas monstruosas não tinham lugar na ordem patriarcal, que tentou apagar todos os vestígios da associação arcaica entre a fêmea humana e a fera predadora. De agora em diante, na maioria das vezes, apenas os machos teriam o privilégio de encenar a transformação de presa em predador. Privadas, na maioria dos casos, de um rito de iniciação sanguíneo, as mulheres não teriam como escapar ritualmente do status de presa da criança.
Esse aspecto da condição feminina é evidenciado com força no tipo de rito de casamento descrito pelos primeiros antropólogos, como casamento por captura, do qual o noivo e seus amigos raptam a noiva de sua casa, enquanto a noiva e sua família resistem ou fingem resistir ao rapto. Então, essa encenação que começa a ser realizada nas culturas, várias culturas humanas, é um tipo de transformação da mulher em presa. Essas práticas são tão difundidas que parece não haver limites geográficos ou religiosos para elas. O antropólogo Maurice Bloch nos conta, por exemplo, que na Roma Antiga o ritual de casamento reencenava e celebrava a história do estupro das mulheres sabinas, enquanto no Japão shintoísta o casamento é frequentemente visto como parte de um consumo triunfal da mulher pelo homem. Se as mulheres têm alguma transformação ritual a sofrer, é na direção oposta, de predador para presa. A arte grega antiga apresenta a jovem mulher solteira como um animal selvagem, ao mesmo tempo poderosa e virginal, como a própria Ártemis, a deusa predadora. Por exemplo, um relevo em terracota do século V antes da Era Comum, de Melos, mostra o mortal Peleu agarrando a deusa Tétis, que é pelo menos 30 centímetros mais alta que ele, né? Que ela nessa representação, né? Que ele, na verdade, né? Pela cintura, enquanto um leão, representando uma forma que ela assumiu em um esforço para frustrar seu pretendente ou ameaça do outro lado. Então, olha a representação aqui. Você tem a deusa bem mais alta, né? Do que ele. E a fera do outro lado. Essa imagem eu acho interessantíssima. A deusa Tétis. De acordo com a historiadora de arte Angela Schuster, o Pártenos, ou mulher solteira, a Pártenos, né, tinha de ser domada como um animal selvagem. Isso deveria ser realizado por meio do casamento e da maternidade. Abre aspas. O processo de domesticação era ecoado nos rituais de namoro, que aparecem em muitas representações artísticas, como cenas de perseguição, com o pretendente como caçador e a Pártenos como presa. Fecha aspas. Apropriadamente, de acordo com a classicista britânica Helen Kane, o casamento era planejado em parte para evocar a preparação de um animal para o sacrifício. Por exemplo, cortar o cabelo da noiva, lavar-se, dar um sinal de consentimento e usar uma guirlanda. A mulher casada, ou Guine, segundo King, estava no polo oposto ao Pártenos. Ela deveria sangrar na menstruação, defloração e parto, como parte de seu papel na reprodução da sociedade. Mas ela não deveria derramar sangue. Somente um homem pode derramar sangue na guerra e no sacrifício. Ao atribuir o status de predador triunfante somente aos homens, os humanos ajudaram a si mesmos a esquecer aquela pré-história de pesadelo em que todos, homens e mulheres, eram presas de animais maiores e mais fortes. Na medida em que os machos têm sido a norma humana e as fêmeas o desvio, a fraqueza e a vulnerabilidade podem ser vistas como algo aberrante e incidental na história da humanidade. O gênero, em outras palavras, é uma ideia que convenientemente paga nosso passado comum como presa e afirma que o status de predador é inato e natural, pelo menos para os homens. É uma questão de conveniência, né, gente? E agora eu estou projetando as referências bibliográficas utilizadas para esse capítulo especificamente, que depois você pode rever a live, dar pausa nas telas de referências bibliográficas, colocar essas referências nas suas redes de busca e pesquisar por si esses elementos, né, especificamente. Lembrando que eu coloquei, inclusive, o link, né, do meu site, em que eu traduzo o texto Elas Não São Figuras de Vênus, no site angelanatel.wordpress.com, tá? E a próxima live dessa playlist, o capítulo 7, Um Desporto Masculino Rude,
vamos começar a falar da guerra no dia 14 de maio, às 19 horas. Mas semana que vem vamos começar um novo livro já. Sim, eu vou traduzir simultaneamente outro livro para vocês e vamos começar agora no dia 30 de abril, às 19 horas. O primeiro capítulo deste livro aqui, Bom Livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvar a si mesmos. E o primeiro capítulo, o negócio da benevolência bíblica. Vamos começar a desmontar um pouco e falar sobre supremacia branca e o uso da Bíblia para justificação, tá? De suas intolerâncias e violências. Então, não percam, tá? Nós vamos começar semana que vem, especificamente, o nosso novo material, a nova playlist Bom Livro, tá? Que estou já começando a traduzir. Vocês vão ter simultaneamente mais material à disposição, tá bem? Deixa eu ver. Tiago Faria Mello. Sim, eu estou estudando sobre Dionísio e o menadismo é um tema interessante de se pesquisar. Pensar nisso no futuro. Eu estou tratando disso especificamente, tá, Tiago? Recomendo que aguarde os próximos capítulos, tá? Lembrando que qualquer recomendação você me manda por e-mail, tá? Giovanni Oliveira, gratidão. Interessante observação. Comentários. A fuga buscando temas muito interessantes. Atenção. Esse é um conhecimento básico na maior compreensão de todas as histórias da mitologia envolvendo o feminino. Eu gostaria que você escrevesse sem cortar as palavras, aí a gente fica um pouquinho mais... Fica um pouco mais fácil de compreender o que você quer dizer, tá bem, Giovanni? Muito obrigada. Raquel, Jesus Chopi estava aqui refletindo o que você disse, mas será que uma mulher menstruada iria querer caçar? A gente fica com cólica e outras dores. Eu não sei, Raquel, se a questão do Jesus do Chopi foi exatamente a questão de querer caçar, mas o que foi colocado na live não é uma necessidade de caça, mas porque as mulheres estavam nesses grupos, os grupos nômades não tinham um lugar fixo, então eles caminhavam juntos. Aqui nós estamos falando lá atrás, né? E as mulheres menstruadas tinham, e até nós falamos sobre isso, elas não tinham a opção de se deitar ali e para a terra absorver, né? Elas tinham que caminhar. Mas por elas estarem menstruadas, isso fazia com que elas fossem mais vulneráveis aos predadores. E nesse sentido, muitas poderiam ser forçadas a tentar se defender. Nesse sentido, sim, tá? Não é uma questão de escolha para ir caçar, tá? Não é uma questão de grupos sedentários, tá? É no contexto do nomadismo. Fabiano Rodrigues, membro do canal, boa noite, muito obrigada pela presença, Fabiano. Então, nós vimos aqui o desenvolvimento da performance feminina de predadora para presa, né? E os ritos de sangue envolvendo essas performances femininas, tá? E também falamos da questão da menstruação. Eu tenho um trecho específico na minha tese em que eu falo sobre a menstruação, tá, gente? Recomendo quem adquiriu ou adquirir que dê uma olhada especificamente nesse assunto. E a partir da próxima live dessa playlist, nós vamos entrar no âmbito da guerra. Então, são basicamente 8 capítulos, tá? Do capítulo 7 até o 14 agora, para frente, só sobre a questão da guerra, tá? E aí a gente vai começar a envolver essas questões dentro de da noção que a Bárbara está propondo, especificamente, a autora do livro, né? De que a guerra é um rito religioso, existe um fundo religioso para se fazer guerra, para que as pessoas façam guerra. Então, quem não assistiu aos capítulos anteriores, recomendo, vai na playlist Ritos de Sangue,
assiste os capítulos até aqui, faz uma maratona, para que quando a gente começar a próxima metade do livro, que vai falar só sobre guerra, vocês estejam com os conceitos bem elaborados, tá bem? E todos esses elementos que vocês comentaram no chat, eu recomendo que vocês se aprofundem, tá? Porque existe muita pesquisa, não é um estudo exaustivo, com certeza, e também nós temos listas e listas de coisas que vamos construir aqui no canal. Recomendo que você já vá na aba de vídeos ao vivo e veja todas as lives que já estão agendadas, tá? E que você mesmo construa a sua pesquisa, beleza? Espero de coração que esses estudos tragam novas perspectivas para que a gente não caia no universalismo, tá? E muito menos nesses estereótipos que são repetidos por muitos pesquisadores, inclusive. Beleza? Giovanni Oliveira, somos propelidos da concentração nesse assunto, pois revolve o nosso engano das bases em que fomos adestrados. Com certeza. A gente, muito tempo a gente vai ouvindo, como eu falei até, eu estava num evento de pesquisadores do Brasil todo, com palestrantes internacionais. O cara vê as minhas réplicas e diz que são tudo deus da fertilidade porque estão com o peito de fora. Isso é sintomático, gente. Isso é sintomático. Tá? E a gente precisa trabalhar isso. Na minha tese, inclusive, minha tese de doutorado, eu vou ter uma parte somente para falar da questão desse equívoco de chamar as deusas de deusas da fertilidade e também de outros elementos como prostituição cultural, que também é um problema, e falar sobre menstruação, e como nós vimos aqui no trecho que eu li para a live de hoje, com muita alegria, a descrição do mito da deusa Anat, que é pouco conhecido. Muitos conhecem Kali, pouquíssimos conhecem Anat, e Anat, inclusive, é citada nos textos bíblicos. Então, é importantíssimo para a gente verificar o tipo de deusa que está também associada a próprio Javé. Nós vamos ter uma live sobre Anat sendo adorada junto com Javé em Elefantina, tá? Está agendada já a live, não percam. Então, para vocês acessarem curso de hebraico, curso de grego, minha tese de doutorado e todas as possibilidades, entra no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal, no meu Linktree, e você pode ter acesso a todas as possibilidades que estão ao seu alcance. Beleza? Tiago Faria Mello, tô lendo, tá muito boa, parabéns. Poxa, que bom, Tiago, que bom que você tá gostando. Fico muito feliz por esse retorno, viu? De coração. Ah, que massa. E, assim, agora está na biblioteca da PUC do Paraná, já está sendo distribuída no Brasil todo, e aí a gente vai poder ter umas conversas muito já com conhecimento comum, né? Isso é muito legal. Fico bem feliz por saber. Obrigada, gente, por tudo. Nos vemos, então, segunda-feira, dia 28, às 17 horas, aqui no sorteio, que vai ser segunda-feira esse mês, tá? Porque amanhã estarei na Convenção das Bruxas fazendo uma palestra sobre mulheres perversas e caças bruxas. Não percam, gente. Importantíssimo, tá? Jesus da Shopee, a cada live uma pedrada diferente. O interesse fofoqueiro está mais forte que o interesse acadêmico. Pois é, né? Com certeza. Disse tudo, viu? Obrigada, viu, querida? Nos vemos amanhã lá na convenção. Quem estiver em Curitiba, vai lá na Convenção das Bruxas, porque a gente vai falar sobre perseguição a mulheres livres. Não perca. Tá? Nos vemos segunda no sorteio, 17 horas.
Beijo para vocês e até a próxima, pessoal.